Muito bem. O nosso estudo de hoje vai ser a continuação do nosso Livro dos Médiuns, parte 2, Manifestações Espíritas, capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas, Ruídos, Barulhos e Perturbações, o item número 95. Nós tínhamos estudado na nossa... Tá certo. Nós tínhamos estudado no nosso encontro anterior o item de número 94, que era exatamente as orientações de São Luís para um fato relatado por Kardec na Revista Espírita de agosto de 1860, aliás, em agosto de 1860, de um espírito na rua Desnoyers, em Paris, que lançava pedras, lançava carvão, pedras, em direção a uma residência, quebrando vidraças, acertando as pessoas e tudo mais. E Kardec relatou isso detalhadamente na Revista Espírita, que nós fizemos a leitura aqui para contextualizarmos esse diálogo com São Luís. E aí então, a princípio, era uma ideia de que essa situação motivou a rescisão de um contrato de aluguel da pessoa envolvida com o evento. E aí então chamaram a polícia para saber quem exatamente estava jogando essas pedras. Inclusive os próprios policiais também foram afetados por ela. Então, como já havia um precedente negativo, tratando dessa ideia de simular uma situação fantasmagórica para beneficiar uma pessoa, ele queria sair de um local, só que para sair de lá ele precisaria rescindir o contrato. Normalmente os contratos têm multas, essas coisas. Então ele simulou uma situação de uma assombração jogando pedras numa residência, para que pudesse rescindir esse contrato legalmente. E aí então perceberam que era ele próprio, esse próprio indivíduo que estava provocando, então simulando isso tudo, e ele acabou depois sendo punido pela justiça e coisa e tal. E depois em seguida aconteceu esse fato de essas pedras também começarem a cair. Então começaram as investigações para saber se não era nenhuma armação, nenhum tipo de subterfúgio, para que pudesse rescindir aquele contrato. Aí, feitas as investigações, Kardec então conversou com São Luís na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para saber exatamente a natureza daquele fenômeno, se era um fenômeno espírita, um fenômeno espontâneo, físico, ou se era apenas uma simulação. E aqui então, lendo rapidamente para a gente contextualizar esse diálogo, Kardec perguntou então a São Luís, teria bondade de nos dizer se os fatos que dizem ter ocorrido na rua Desnoyers são reais? Quanto à sua possibilidade, não temos dúvidas. São Luís responde que sim, os fatos são verdadeiros, mas a imaginação do povo os exagerou, seja por medo ou por ironia. Entretanto, repito, são verdadeiros. Foram manifestações de um espírito que se diverte um pouco com os moradores. Então Kardec não se fazia muito de rogado não. Quando tinha qualquer tipo de dúvida, ele simplesmente recorria às reuniões mediúnicas para que tirasse essas dúvidas. Diferentemente do que acontece hoje, que a gente já conversou sobre isso, dessa questão da formalização das reuniões mediúnicas, que só acontecem naquele horário, daquele estilo, somente as psicografias que chegam. Eu só vou fazer a revisão, filhinha, depois você continua a partir desse primeiro item que você colocou aí. Então, exatamente, Dafa, esse engessamento que ficou. Então, quer dizer, você vai numa reunião mediúnica, o espírito psicografa, te entrega a carta e não se fala mais nisso. O Kardec recorria ao mundo espiritual sem constrangimento, ele perguntava, ele dialogava, e tudo através da psicografia, não era psicofonia, não. Hoje, quando o espírito vem falar alguma coisa, todo mundo fica quieto, aquele medo de perguntar, aquele medo de interagir com o mundo espiritual. Então a gente acabou perdendo uma qualidade significativa nas nossas reuniões. Então a gente vê que era assim, era muito simples resolver as coisas, não tinha mais esse problema todo. Então aqui no item, aqui na resposta de Kardec, então ele faz essa pergunta, então tem a resposta. Segundo, há alguém na casa que dê motivos a essas manifestações? Virou um ritual, né, Dafa? Infelizmente. Então, há alguém na casa que dê motivo a essas manifestações? Aí, então, como a gente comentou, São Luís entendeu que era assim, se por acaso o espírito estava fazendo isso por vingança a alguém,
né? Então ele disse que sim, né, que são sempre provocados pela presença de uma pessoa que é detestada, no caso, quando ela tem ali um vínculo negativo com o espírito. Mas Kardec, então, insistiu na pergunta, perguntando se entre os moradores havia algum médium que pudesse favorecer a realização daquele fenômeno, né, de uma forma que fosse possuidor de uma mediunidade espontânea e involuntária. Aí São Luís então respondeu que isso é necessário, pois sem isso o fato não poderia se dar. Então, mais uma vez, claramente ele coloca para nós que sem alguém que possa fazer a doação daqueles fluidos que propiciem a realização do fenômeno, ele não pode acontecer. Então o espírito por si só não pode provocar um tipo de fenômeno. Como nós já colocamos, citamos um exemplo daquilo que hoje a mídia passa para nós nessa relação com o mundo espiritual, nós não podemos descartar isso, né? Embora isso muito pouco se fale, a gente está muito preocupado com o que acontece no centro espírita, o que acontece de um relato ou outro que acaba surgindo, mas a gente vê que a mídia hoje passa para nós uma imagem dessa nossa relação com o mundo espiritual bastante fantasiosa. E as pessoas, por estarem sempre ligadas à mídia, numa novela, num seriado, num filme, coisa parecida, essa imagem que é transmitida é exatamente aquilo que fica fixado nas suas mentes, né? Então, nesse caso, a gente lembrou, no início do estudo dos fenômenos, o filme Ghost, que mostra ali o personagem de Patrick Swayze lá na estação do metrô, na plataforma, junto com aquele outro espírito, que era um espírito ali que estava vagando, né, um espírito errático naquela condição, e ele estava simplesmente então brincando depois de chutar uma latinha, brincar com uma tampinha, quebrar um vidro, chutar um jornal, bater no jornal, como acontecia dentro do trem. Então essa imagem ela é bastante conhecida por todos nós, pelo fato do filme já ter sido exaustivamente exibido na televisão, né? E também para aqueles que gostam de assistir também em DVD, em filme, essas coisas, em vídeo, essas coisas. Então, naquele caso, quando você vê um espírito chutando uma lata, a gente fala assim, então quer dizer que o espírito pode chutar uma lata. Então ele tem essa condição. Só que quando a gente começa a trazer isso para detalhes mais técnicos, a gente percebe que o espírito não consegue fazer aquilo sem que haja alguém encarnado que faça a doação desse fluido animalizado, o ectoplasma, que possa permitir que ele, unindo com as suas forças, consiga então movimentar um objeto sólido no nosso mundo físico, né? Então percebe assim que na fantasia é muito interessante, mas na prática a coisa não acontece assim, né? Então a gente lembra sempre o quê? Que no caso dos filmes de terror, por exemplo, a gente vê pessoas que são jogadas de cima de uma janela, pessoas que são atingidas por um objeto, de repente uma faca vem e crava nas costas de alguém porque um fantasma fez isso e coisa e tal. Essas imagens, embora nós saibamos hoje que tudo isso faz parte do show, né, do cinema, para alguém que não tem conhecimento e para alguém que é impressionável, essa imagem é real. Ele não entra numa casa sozinho porque ele fica imaginando um espírito, por exemplo, jogando ele em cima de alguma coisa sendo atirada de cima dele ou coisa parecida. Então a gente tem aqui essa resposta de São Luís, que ela é clara, reforçando aquilo que o próprio Kardec já tinha trazido para todos nós. Isso não poderia se dar sem que não houvesse alguém encarnado que oferecesse condições para isso. E a gente lembra que as pessoas que são dotadas dessa capacidade de contribuir com os fenômenos físicos, elas muitas vezes não têm nem consciência de que isso acontece. Porque se você é um médium que tem aquela mediunidade intelectual, ou mediunidade moral, como Kardec chama, lá no livro que trata dos princípios da mediunidade, então ele chama de mediunidade física e mediunidade moral. Essa moral também, né, a gente acabou se habituando a chamar de mediunidade intelectual. As pessoas têm assim uma percepção diferente. Ela vê alguma coisa, ou ela ouve alguma coisa, a sua mente começa a se confundir com outras ideias, então ela tem uma percepção. No caso de alguém que acaba sendo médium de efeito físico, muitas vezes ele não tem nem consciência que ele é o responsável por aquilo que acontece. Ele vê coisas acontecendo, algumas coisas acontecem sutilmente à sua volta, ele nem faz ideia que ele está sendo utilizado como instrumento para essa realização. Então aqui, um espírito mora no lugar de sua predileção. Continua o texto. Então, ali não aparece uma pessoa, enquanto ali não aparece uma pessoa que se possa servir, ele fica sem ação. Quando essa pessoa aparece,
então ele se diverte quanto pode. O detalhe dessa questão, a gente só está reforçando porque a gente foi feita uma leitura muito rápida, né, para a gente poder concluir esse assunto no nosso encontro anterior. O detalhe interessante é assim, tá, o espírito, como foi dito por São Luís, ele fica num lugar de sua predileção, né, um teatro, um cinema, uma residência, um cemitério, seja lá onde for, o lugar que interessa para ele. E de repente aparece alguém que tenha essa facilidade de doação desses fluidos para a realização do fenômeno físico. Aí o espírito vai lá e se utiliza desse fluido para que possa provocar o fenômeno. Mas a questão é, como é que o espírito percebe que aquele indivíduo é capaz de ajudar na realização desse fenômeno? Como é que ele tem essa percepção? É algo que a gente não entende ainda. Porque Kardec, aqui, o que ele trouxe para nós, nas suas orientações, foi exatamente mostrar como nós entendemos o mundo espiritual. Mas muito pouco nós temos como o mundo espiritual entende o mundo físico. Porque nesse caso teria que entrar na mente de todos eles, e ele tem ali orientações de São Luís, ele tem orientações de outros tantos espíritos que vão dando seus depoimentos, mas na verdade aquilo que vem do mundo espiritual para o nosso mundo é realmente muito pouco. Então, se ele viu alguém, como é que ele sabe? Porque normalmente ele é um espírito que não tem muito conhecimento, ele é um espírito ainda bastante na condição de ignorância com relação ao mundo espiritual, muito ligado ao mundo físico, mas eles têm algumas percepções. Como é que é? Será que o médium exala algum tipo de nuvem em torno de si mesmo? Será que o médium tem alguma característica diferente no seu corpo físico? Como é que os espíritos percebem isso? Isso a gente não sabe. Né? E não adianta a gente querer ficar explorando, a gente até poderia perguntar isso numa reunião mediúnica. Como é que você sabe que ele é um médium de efeito físico? Alguém te disse, você percebeu? Como é que isso funciona? Somente através desse diálogo mais próximo, mais íntimo, a gente teria condições de compreender. A Dafa colocou, né, conhece algum estudo que diga a distância física e o efeito que se apresenta do médium, que fornece energia para esse efeito? Dafa, bem-vindo ao clube. Nós fizemos já falo sobre isso, Márcia. Nós conversamos sobre isso no nosso encontro anterior, na segunda-feira, quando eu falei exatamente essa questão. Eu falei assim, até agora, até hoje, eu não conheço nenhum tipo de pesquisa que foi feita que possa determinar a distância que o espírito consegue transportar esse tipo de fluido até a realização. A gente simplesmente sabe que é possível. Né? Aqui, por exemplo, nesse mesmo capítulo, nós estamos no capítulo 5 de Manifestações Físicas. Aqui Kardec colocou o seguinte, eu vou até ler para vocês aqui. Está aqui, ó, no item 93 ele diz assim, ó, a intervenção voluntária ou involuntária de pessoa dotada de aptidão especial parece necessária, na maioria dos casos, para a produção desses fenômenos, embora haja aqueles em que o espírito parece agir sozinho. Mas ainda nesse caso ele poderia tirar o fluido animalizado de uma pessoa distante. E isso explica porque os espíritos que nos cercam incessantemente não produzem perturbações a cada instante. Então, aqui Kardec coloca da condição, da possibilidade de um espírito se deslocando do local onde ele quer provocar o evento e retirar esse fluido. A gente não sabe, eu pelo menos não conheço nenhum tipo de trabalho que fale a distância que ele pode percorrer com esse fluido, de que forma que ele armazena esse fluido, também a gente não sabe. Se ele traz como se fosse, por exemplo, água carregando na mão, se ele se impregna para isso, não temos pesquisas. Né? Então o que a gente sabe é assim, o fenômeno aconteceu, alguém responsável, qual é a distância? A gente não sabe. Então seria uma das perguntas que a gente poderia anotar, por exemplo, para poder apresentar para essas questões, para essas reuniões mediúnicas, né, que seriam bem interessantes. Aqui embaixo para nós então, a pessoa seria indispensável, né? É o mais comum, como colocou para nós aqui Kardec, e foi o que aconteceu no caso citado. Por isso eu disse que sem isso o fato não teria ocorrido, mas não quis generalizar. Né? Há casos em que a presença no local é necessária. O item 5. Pois é, se ainda tivéssemos... Mas sabe que ainda tem, Dafa? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de levantar algumas questões que eram bastante duvidosas para mim. Né? Eu já apresentei para vocês aqui essa minha iniciativa. Eu perguntei, por exemplo, sobre as estruturas do mundo espiritual, perguntei sobre os animais do mundo espiritual, perguntei sobre uma dúvida que surgiu aqui na nossa sala,
dos médiums, principalmente da Umbanda, do Candomblé, que fazem uso de bebidas alcoólicas, quando incorporados, quando no estado de transe mediúnico, e quando acaba o transe mediúnico, eles voltam a si sem o efeito do álcool. Né? Então foi uma dúvida que surgiu, como é que será que isso acontece realmente? Eu peguei essas perguntas e levei para 3 grupos mediúnicos diferentes, e eles me mandaram as respostas para essas questões. Então, quer dizer, eles estão à disposição. A gente só não tem, assim, muitas vezes proximidade, não tem, assim, liberdade para fazer essas questões, para ter essas respostas, né? Mas é importante a gente ir anotando, porque de repente a gente coloca tudo num pacote só e manda para lá, e seja que Deus quiser, eles vão respondendo, né? Mas se antes tivéssemos essas reuniões mais espontâneas, nós teríamos muito mais facilidade para tirar essas nossas dúvidas. Tá, eu passo para você sim. Tá joia? Aí assim a gente vai acertando. Deixa eu ver aqui. Tá, a Márcia perguntou aqui um pouquinho acima. O que você perguntou, Márcia? Deixa eu achar aqui a tua pergunta. Seria a glândula pineal? A glândula pineal ela é um estudo realizado pelo Dr. Sérgio Felipe, do estudo do seu mestrado de neurociência que ele veio fazendo, e ele constatou que os médiums são dotados na glândula pineal de alguns cristais, né, os conhecidos cristais de apatita, que é o minério que nós temos aqui na nossa natureza. E ele percebeu, ele fez uma constatação de que aqueles que apresentam faculdades mediúnicas ostensivas possuem esses cristais. Então ele chegou à conclusão de que esses cristais na glândula pineal, que se encontra bem no meio do nosso cérebro, são responsáveis por esses fenômenos. Né? Então foi o que ele constatou no seu estudo. Então, provavelmente, né, mas o que ele fala da glândula pineal principalmente é da comunicação com o mundo espiritual, não necessariamente pela realização dos fenômenos. Ele não trouxe para nós uma conclusão dizendo os médiuns de efeitos físicos, aqueles que movimentam mesas, aqueles que são capazes de ajudar os espíritos a movimentar objetos e coisa e tal, eles têm esses cristais. Ele falou assim do médium de psicografia, do médium de psicofonia, do médium que tem vidência e coisa e tal. Então ele disse que essa glândula pineal seria como se fosse uma antena que conecta a mente do médium, o cérebro dele e consequentemente a sua mente, né, porque o cérebro é necessário para que o indivíduo encarnado tenha lucidez, tenha entendimento. Então é aquilo que conecta o seu corpo físico com o mundo espiritual. Agora, com relação a esses fenômenos físicos, aí ele não trouxe nenhum tipo de conclusão a esse respeito, e eu acredito que ele não tenha feito nenhum estudo também nesse sentido. Ele quis estudar a mediunidade intelectual, não a mediunidade física, né, dos fenômenos físicos. Dando sequência aqui, continuando aqui o nosso raciocínio. Deixa eu pegar aqui o texto. Tá. Sendo esses espíritos de ordem inferior, a aptidão para lhes servir de auxiliar é uma indicação desfavorável para a pessoa. Aqui o que a gente colocou foi o seguinte, né, que aquela experiência que eu comentei com vocês, de que muitas vezes o médium, tomado pelo seu orgulho principalmente, a gente lembra que o indivíduo de um modo geral, bom dia pessoal que chegou, a gente lembra que o médium de um modo geral, ele é um ser humano. É um espírito que tem a sua personalidade, tem a sua vaidade, tem o seu orgulho e coisa e tal. Então, normalmente, os médiums, sempre, se tivessem a oportunidade, se tivessem condições de fazer uma escolha, eles escolheriam naturalmente receberem comunicações, terem contato apenas com os espíritos de uma ordem moral mais elevada. Então, por exemplo, a gente pega o Chico Xavier como exemplo, ele tinha comunicação com Emmanuel, tinha comunicação com não sei quem, com esse espírito, com aquele outro espírito, e todos os médiuns gostariam de se espelhar nesse mesmo tipo de trabalho. Só que de repente você é um médium, coitadinho, que trabalha lá no centro espírita, lá no subúrbio de São Paulo, e de repente você recebe um obsessor. Aí você fica assim, poxa vida, mas o meu amigo aqui do lado recebeu o mentor espiritual dele, eu recebi um obsessor. Eu recebi um suicida, recebi um assassino. Poxa vida, será que eu sou tão inferior assim na questão mediúnica com relação a esse outro médium? E aí começam as comparações. Porque se você recebe contato, a comunicação tem contato com os espíritos de ordem inferior, dá a impressão de que você também é inferior. Porque já que ele recebeu do mentor espiritual dele, então ele é melhor do que você. E a gente começa naquela fogueira de vaidades, fazer essa comparação. Quem é o médium mais elevado, quem é o médium menos
menos elevado e coisa e tal, né? Só que nós colocamos o seguinte, né, a orientação é que não é pela simpatia de caráter que você tem comunicação com o mundo espiritual, é pela capacidade fluídica que você tem de se afinizar com aquele espírito. É uma afinidade fluídica, não necessariamente uma afinidade moral. Nesses trabalhos mediúnicos, a gente sabe que no caso das obsessões, elas acontecem, né, necessariamente por essa afinidade moral entre o espírito e o médium. Mas no caso dos trabalhos mediúnicos, já é uma questão de capacidade fluídica. Então já não entra mais a questão moral nessa situação, né? Deixa eu ver aqui. Pois é, né, Eugênio? A gente lembra também, né, que a gente tem sempre aquela coisa guardada na nossa consciência, né, da nossa personalidade, da agressividade, do caráter também, que acaba sendo muitas vezes questionados e tal. Mas essa questão do médium, ele sempre tem essa preocupação. Será que eu sou tão inferior assim? E eu coloquei para vocês como um testemunho claro de uma prima minha que é médium, que vocês já conhecem, que ela recebeu a comunicação de alguns espíritos que eram de uma ordem inferior, ordem moral inferior, que ameaçavam os médiuns, que ameaçavam o mundo e tudo mais. Ela ficou preocupada, ela falou, será que eu tenho alguma coisa guardada dentro de mim que faz com que esse espírito tenha essa aproximação comigo e não com os outros? Isso porque na segunda comunicação mediúnica que ela fez, né, em 2 semanas seguidas, 2 espíritos dessa mesma ordem se comunicaram somente através dela. Então ela ficou com vergonha de participar daquele grupo, de perceber que somente através dela esses espíritos falavam. Então ela ficou preocupada, né? Ela falou assim, poxa vida, será que sou eu que atraio esses espíritos? Né? Eu já mudei a ideia, eu falei, não, é porque você é mais capaz de fazer isso. Não é por causa do seu caráter, é por causa da sua capacidade mediúnica que facilita esse trabalho. Né? Exatamente, né? Vai com Deus. Fica bom trabalho para você, Eve. Então, aqui é exatamente o que Kardec colocou. O médium de efeito físico que proporciona a realização desses fenômenos, ele tem alguma afinidade moral com o espírito? Responde São Luís, não precisamente, porque essa aptidão decorre de uma disposição física, mas indica quase sempre uma tendência material que seria preferível não possuir, pois quanto mais elevada moralmente, mais a pessoa atrai os bons espíritos que necessariamente afastam os maus. E aqui uma orientação de São Luís que diz o seguinte, que você pode ser um médium, digamos assim, poliglota, entre aspas, no sentido de você permitir várias linguagens morais, se nós podemos chamar assim, diferentes, mas o seu caráter, os seus valores, criarão em torno de si mesmo, em torno de você, ou em torno do médium, uma proteção contra essas influências negativas. Então, durante o trabalho isso é permitido, mas durante a sua vida você não sofre essa influência. Então, a partir do momento em que você se coloca à disposição para ajudar num trabalho mediúnico, os próprios espíritos orientadores, os próprios mentores espirituais, permitem o acesso a esses espíritos através daquele médium. Mas quando você acaba o trabalho mediúnico, a sua mente se fecha para esse tipo de influência e você continua vivendo os seus valores normalmente. Por isso então, que se por acaso eu sou um médium que inconscientemente eu entro em contato com esses espíritos, significa que os meus valores, o meu modo de pensar no meu dia a dia, tem uma certa afinidade também com esses espíritos. O Adaf colocou o médium com moral mais elevada, tem mais facilidade de ajudar e acalmar o obsessor durante o transe. Exatamente, né? O equilíbrio dele, porque se você coloca o médium que não tem experiência, o médium que não consegue controlar as suas faculdades, e você coloca um espírito perturbado perto dele, ele acaba virando mesa e xingando todo mundo. Aí o espírito fala o que quer e faz o que quer numa reunião. E esse médium disciplinado, pela sua força moral e pela sua capacidade fluídica de entrar em sintonia com esses espíritos, é exatamente aquilo que vai favorecer o trabalho. Então é importantíssimo a gente pensar dessa forma. Dalene colocou, por que São Luís colocou, preferia-se que não possuísse, né? É porque ele colocou assim, né, a tendência material. Quer dizer, seria muito bom se o médium não fosse assim, apegado à matéria, apegado às sensações. Era preferível. Né? Então ele coloca assim, ó, mas indica quase sempre uma tendência moral que seria preferível não possuir, que seria melhor se ele não tivesse. Pois quanto mais elevada moralmente, mais a pessoa traz bons espíritos. Então ele colocou, o médium tem isso, mas seria melhor se ele não tivesse, mas fazer o quê? Ele tem e pronto. Né? Essa aqui é a parte mais importante. Certo?
É muito preferível, né? Seria perfeito se todos os médiums fossem desapegados, se todos os médiums fossem equilibrados, fossem sensíveis, tivessem valores, né? Seria preferível, mas infelizmente eles não são assim. Continuando, item 6. Onde o espírito vai buscar os objetos que tira? Já que nesse caso, no relato que nós lemos, o espírito jogava aqueles carvões que são minerais e jogava também pedra. Então Kardec perguntou isso exatamente porque, sabendo da possibilidade dos espíritos trabalharem a molécula da matéria que existe aqui no nosso mundo, ele poderia produzir esses objetos. Então Kardec fez essa pergunta exatamente para provocar ou tirar de São Luís uma resposta para saber se aquele espírito em especial tinha essas condições. A resposta: esses objetos são quase sempre encontrados no próprio lugar ou na vizinhança. Uma força que sai do espírito os lança ao espaço e os faz cair onde quer. Então aqui mostrou que nesse caso ele tirou ali da região próxima. A Dafa colocou também que ele não fala diretamente a atuação para ajudar os espíritos em trabalhos de obsessão. Ele fala da forma geral, pois todos temos contato com os espíritos das mais diversas classes evolutivas. Aqui então foi generalizando a questão. Item 7. Desde que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até mesmo provocadas com o fim de convencer, parece-nos que se alguns incrédulos fossem o seu alvo, seriam forçados a render-se à evidência. Eles às vezes se queixam de não haver testemunhado fatos concludentes. Não dependeria dos espíritos dar-lhe uma prova sensível? Já coloquei para vocês que eu mesmo passei por essa situação e fiz essa pergunta. Não seria mais fácil se os espíritos arreganhassem as portas do céu, do mundo espiritual, entre aspas, céu entre aspas, do mundo espiritual, e aparecesse para todo mundo mostrando que de fato eles existem? Aí o espírito colocou, isso aí não convence ninguém. E até o contrário, isso provocaria o caos, porque nem todo mundo está preparado para ter contato com o mundo espiritual ainda. Algumas vezes essa crença que nós temos dogmática, essa crença limitada, é o máximo que essa pessoa consegue. E se você muda essas crenças, você simplesmente tira do chão essas pessoas e você provoca nela muitas vezes a loucura, porque ela não sabe exatamente o que ela está fazendo, o que está acontecendo. Então, quer dizer, não seriam os espíritos que deveriam fazer isso? Seria, mas é mais importante pela lógica. Tanto que a doutrina espírita hoje, ela se dissemina muito mais por aquilo que ela pode fazer, pelo conhecimento que ela dissemina, do que pelos fenômenos propriamente ditos. Na época de Kardec, os fenômenos aconteciam para chamar a atenção daquele pequeno grupo. A partir do momento em que a atenção foi conquistada, o trabalho de investigação começou a se desenvolver, os fenômenos cessaram. Pelo menos cessaram na intensidade que se tinha antes. Hoje nós temos muito pouco de fenômenos. Alguns eventos ou outros que chamam a atenção, mas ainda para impressionar. Por exemplo, cirurgias espirituais, que nós vemos na televisão cortando, fazendo, aplicando isso, aplicando aquilo. Temos documentários, temos reportagens que são feitas. Nós temos o mais conhecido na atualidade, é o médium João de Deus, João de Abadiânia, que já várias reportagens já foram feitas a respeito da faculdade mediúnica. João Berdel, aqui na cidade de Franca, no interior de São Paulo. O Dr. Fritz, há alguns 5 ou 10 anos, quando ele fazia aquele trabalho. E um ou outro médium que também faz esse tipo de cirurgia. Então, o que o João Berdel fala sobre isso numa entrevista que ele deu para o programa Transição, feito pela Federação Espírita Brasileira? Essas cirurgias acontecem porque as pessoas precisam ver para poder crer. Elas não querem crer para poder ver, elas querem ver para poder crer, como se fosse Santo Tomé. E João Berdel dizia que no passado, não muito distante do trabalho que ele realizava lá naquela instituição, ele dizia que usava bisturis para cortar mesmo, como fazia nos documentários que a gente vê de Dr. Fritz. Aí depois ele parou de usar, ele só usava o cabo de bisturi. Aí a pergunta foi, mas por que você continua ainda usando o cabo de bisturi? Para as pessoas aquilo é como se fosse um amuleto. Ela está vendo alguma coisa sendo segurada e aumenta nela a sua crença, a sua fé naquele procedimento que está sendo realizado. Mas eu não precisaria nada disso, era só fazer a imposição de mão, porque é um trabalho fluídico que é feito, magnético.
e não simplesmente instrumental físico propriamente dito. Mas para as pessoas que ainda não têm essa fé fortalecida, aquilo é necessário. Um outro caso que a gente fala, das psicopictografias, das pinturas mediúnicas. Por que nós temos hoje reuniões que são vendidos aqueles quadros? Nós tivemos na Xuxa recentemente um médium carioca que fazia as apresentações ali das pinturas de vários daqueles artistas do passado. Nós tivemos também Luiz Antônio Gasparetto, que faz esse mesmo tipo de trabalho. Por que os espíritos ainda se preocupam em se apresentarem através da arte para os encarnados? Exatamente para impressionar os seus sentidos. A mesma coisa, um outro caso que a gente tem, o Irineu Gasparetto, o irmão do Luiz Antônio Gasparetto, trabalha com músicas mediúnicas. Ele já fez várias apresentações em instituições espíritas, né, para arrecadar fundos, para fazer aquele trabalho de assistência social e coisa e tal. Então ele, através da sua mediunidade, com um grupo musical, permite a manifestação de vários espíritos que foram artistas quando encarnados, para poder trazer esse trabalho. Mas por que ele tem que fazer um show mediúnico? Para poder impressionar a sensibilidade das pessoas. Vai com Deus, Márcia. Bom dia, bom trabalho. Então nós temos vários casos assim. Então se na época de Kardec eram mesas que giravam, eram pedras que eram atiradas, nos tempos atuais o trabalho já é mais elaborado. Sem essa ideia de assombração, embora continuem acontecendo. São vários os relatos que nós temos hoje. Mas os espíritos já não se preocupam mais em concentrar suas energias, concentrar ali os seus interesses na provocação desses fenômenos para chamar a nossa atenção. É feito hoje de um modo muito mais sutil, de um modo muito mais interessante. Em vez de você jogar pedra na janela do outro, faz uma pintura mediúnica, por exemplo, de Picasso. Canta uma música, por exemplo, de John Lennon. As pessoas se sentem muito mais próximas desses fenômenos do que dos fenômenos que provocam os sustos que a gente vê no cinema. Armando colocou, como na época de Kardec, com as mesas girantes, ainda é necessário fenômenos mediúnicos para o acreditar das pessoas, e mesmo assim ainda há muita incredulidade. Mas o bom que a gente vê, Armando, é que os livros espíritas, independente da qualidade, eu não quero julgar que a qualidade, se o livro é bom ou se não é, mas a quantidade de livros espíritas que estão sendo vendidos é muito grande. E isso mostra o quê? Que não são os fenômenos que estão chamando a atenção das pessoas. É o interesse em conhecer o mundo espiritual. E isso já é extremamente positivo. Uma novela, por exemplo, como essa Amor, Eterno Amor que está passando, tem uma audiência enorme. Quando você pega um filme como Nosso Lar, uma audiência absurda. A quantidade de livros vendidos, que foi constatado pela Federação Espírita Brasileira, milhões de livros espíritas vendidos por ano. Isso mostra que, se nós pudéssemos assim fazer uma estatística chutando, nós colocaríamos que 90% desse público nunca teve contato com o fenômeno mediúnico. Simplesmente se aproxima porque gosta, se aproxima porque tem simpatia. Então, embora seja necessário, para alguns casos, a doutrina por si mesma já estão ali sendo vendidos, né? Muitos desses livros da chuva são chuva no molhado. O detalhe, Tico e Teco, é que muitos desses livros estão sendo adquiridos por pessoas que nunca leram. Para nós que já lemos muito, esses livros falam a mesma coisa. Para aqueles que não leram, é aquele ditado que eu sempre gosto de colocar, né? Um livro velho, para quem nunca leu, é novo. Então, desses livros que falam num assunto, por mais batido que ele já seja, por mais repetido que ele tenha sido, quando uma pessoa que nunca leu tem o primeiro contato, aquilo para ela é novidade. Por isso que então os espíritos continuam insistindo em trazer para nós essas informações. Agora, é importante a gente ter desenvolver uma capacidade de filtrar aquilo que é positivo, aquilo que não é. Mas como cartão de visita, muita gente se aproxima da doutrina lendo um romance. E isso é extremamente positivo, né? O papel do que estuda a doutrina espírita é esclarecer essas pessoas que estão atrás dessas obras, pois se não viram, né, virará uma miscelânea, né? Então a pessoa lê um livro, se interessa, vai para um centro espírita, começa a ouvir uma palestra, se sente atraído pela filosofia e começa a fazer um estudo mais aprofundado. Quer coisa melhor do que isso? Então, é sempre assim esse caminho que a gente vai fazendo. Aqui na questão 8, eu não vou nem ler a resposta, né, porque a gente já falou sobre isso, é mais ou menos o que Kardec queria colocar. Acha conveniente evocar o espírito para lhe pedirmos algumas explicações? Resposta de São Luís: evoca-o se o quiseres, mas é um espírito inferior, que só dará respostas de pouca significação. E aqui então a gente lembrou, né, que foi exatamente onde a gente parou no nosso estudo anterior,
A gente está quase que refazendo nessas questões de São Luís, porque elas são bastante proveitosas, e a gente já passou quase metade do nosso tempo aqui só fazendo essa revisão. E a gente tinha parado exatamente aqui, começar agora aqui na evocação do Espírito, né, que foi exatamente ali o plim-plim que a gente fez. Então no item 95, que a gente começa agora, conversação com o espírito perturbador da rua Desnoyers. Eu vou fazer aqui em vez de a gente fazer o estudo só um instantinho aqui. Só um instantinho, pessoal. Eu prefiro fazer o estudo pela Revista Espírita, porque quando a gente estuda a Revista Espírita, nós temos ali uma informação mais completa. Porque Kardec, na Revista Espírita, ele não tem preocupação com o espaço. Quando ele traz para as obras, tanto para o Livro dos Médiuns, como para o Livro dos Espíritos, como no livro Céu e Inferno, ele traz já de um modo mais resumido. Como a gente não tem preocupação com o tempo, é importante a gente estudar, então eu prefiro fazer esse estudo na Revista Espírita. Então eu prefiro pegar o texto original de lá. Então a gente tem aqui as respostas. Está aqui, ó, a evocação do Espírito. Tá? Fininho, não precisa fazer colagem não, porque provavelmente vai dar alguma diferença com relação aqui. Né? Isso aí, para quem quiser, é só fazer o download lá no site da Federação, que ele tem a coleção completa da Revista Espírita, tá? bem elaborada, revisada e tudo mais. Está à disposição para quem quiser baixar lá. Vale a pena, tá, pessoal? E de grátis ainda por cima. Sociedade, 29 de junho de 1860. A evocação do espírito perturbador da rua Desnoyers. Né? Não, da Federação está completa. Tá? Eles lançaram um novo pacote lá, que tem todas as edições, formatadinho, bonitinho, bem desenhado. Aquele antigo que tinha saído do site espírito.org, aquele estava completo. Aquele estava incompleto, estava até o ano de 1862, se eu não me engano. Tá? Agora o da Federação Espírita está completo, tá até 1868, até 69, né? Ainda tem um índice ainda que você pode procurar por temas, tá bem legal, só baixar lá. Deixa eu até pegar para vocês aqui, ó, que eu tenho o link aqui direto, fica mais fácil de vocês acessarem. Só um instantinho. Espera aí que eu já passo para vocês. Tá aqui, ó, nesse link. Tá aqui, ó. Só www.febnet.org.br/sites/livros.php. Aí tem ali depois a seção da Revista Espírita. Clicando ali tem todas as edições bonitinhas à disposição ali para nós. Então, feita a evocação. A primeira questão, então, está aqui, ó, evocação do espírito perturbador da rua Noyers, e em seguida vem a resposta. O interessante é que muitas dessas evocações que Kardec faz, ele só coloca assim na transcrição, né, do que foi trabalhado naquela reunião. Ele coloca evocação. Embaixo ele põe a resposta. O que significa exatamente essa evocação? É quando naquele momento de prece, do início da reunião, ele chama pelo Espírito, que vai se manifestar. Então ele, olha, pedimos a presença do Espírito que se encontra provocando aqueles fenômenos na rua tal, e pedimos a proteção dos amigos espirituais e tudo mais. Então são aquelas palavras de evocação, direcionando para aquele momento, né? Como Kardec fazia nas reuniões familiares, se por acaso ele quisesse evocar alguém que estivesse ali, que fosse conhecido, um familiar, por exemplo, um avô, né? Então que eu peço a presença da minha avó tal, né? Que os espíritos amigos possam ajudar na comunicação. Então são aquelas palavras para direcionar, para estabelecer uma conexão com o espírito que vai ajudar naquele tipo de trabalho. A resposta do espírito, então: por que me chamais? Quereis pedradas? Seria então um salve-se quem puder, não obstante o vosso ar de bravura, né? Exatamente porque ele mostra aquele ar de coragem, né? Porque Kardec chama com toda serenidade, e mesmo assim o espírito ainda desafia, né? Se quiser pedrada, eu posso dar pedrada em todo mundo aqui, não tem problema.
Kardec pergunta: mesmo que nos atirasses pedras, não teríamos medo. Pergunto se de fato tu as pode lançar. Responde o espírito: aqui talvez não pudesse. Tendes um guarda que vela bem por vós. Aí mostrando exatamente a proteção, a importância da proteção espiritual nesses trabalhos mediúnicos. Porque o espírito pode até fazer o que ele tem vontade, mas não significa que ele vá conseguir fazer. Por isso ele é impedido. E não é necessariamente por uma força mediúnica. Dá a impressão de que magneticamente eles ficam presos, eles ficam restritos e coisa e tal. Muitas vezes só a presença dos instrutores espirituais naquele trabalho já provoca uma intimidação no espírito. Então ele pode ser o maior arruaceiro, mas quando tem aquela entidade do lado, só de dar uma olhada para ele, aquele olhar de severidade, aquele olhar de seriedade, o espírito já se constrange. Mas mesmo assim, magneticamente, o médium pode impedir essas manifestações, assim como também a própria psicosfera do ambiente impede que os espíritos ajam da forma como eles têm vontade de agir. Então aqui talvez não pudesse, porque tendes um guarda que bela vem por vós. Kardec continua. Na rua Desnoyer, havia alguém que te servia de auxiliar para facilitar as brincadeiras de mau gosto com os habitantes da casa? Responde o espírito: certamente. Encontrei um bom instrumento e nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para me impedir, porque sou alegre e às vezes gosto de me divertir. Então ali naquele local, pelo fato de estar num ambiente sem nenhum tipo de restrição, ter ali um médium que pudesse favorecer a realização, e ele tinha vontade, tinha afinidade com as pessoas que estavam ali próximas, foi muito fácil dele realizar tudo isso. Né? Tá vendo, Vaninha? Então fica fácil de você fazer quando não tiver nenhum espírito por perto. A Vaninha quer ser um desses espíritos de jogar pedrinha, de dar susto e coisa e tal, naqueles que forem assaltantes de centros espíritas. Então, né, se por acaso surgir, você pode ficar à vontade ali que você vai ter permissão então. Responde, mais uma vez pergunta o espírito: qual era a pessoa que te servia de instrumento? A resposta: uma criada. Ela te servia de auxiliar sem que o soubesse? Oh sim, pobre menina, era a mais apavorada. Então, quer dizer, a criada da casa, né, a empregada da casa, a secretária do lar, estava ali trabalhando, era uma médium de efeito físico, não se dava conta, o espírito então retirava dela essa substância, esse ectoplasma, que ajudava, mexendo ali, misturando com seus próprios fluidos, provocando então esse fenômeno. E ela ficava apavorada, porque ela falava: ai meu Deus, tem um demônio aqui. Que é mais ou menos o que acontece quando a gente vê, né? Tem um demônio aqui, tem um diabo aqui, não sei o que, e o indivíduo é o próprio responsável pela realização desses fenômenos. O Watsefal colocou: olha que eu tenho uma caixa de baratinhas aqui, né? Pois é, tem uns que colocam sal grosso, tem uns que colocam baratas, né? É fácil de espantar alguns espíritos, não tem esse problema. Item 6, né? Entre as pessoas que se encontram aqui, haverá alguma capaz de te auxiliar a produzir esses efeitos, a produzir efeitos semelhantes? Então eu já falo agora da própria reunião mediúnica. Se dentre eles havia algum médium que era capaz de produzir esse fenômeno. A resposta então que chegava para nós: bem que eu poderia encontrar uma, se ela quisesse prestar-se a isso, mas não para manipular aqui. Então mais uma vez coloca que ela poderia encontrar alguém, mas que ali realmente não seria o objeto, não seria assim o ambiente propício a isso. Pode designá-la? Quer dizer, você pode mostrar quem é aqui o indivíduo que poderia facilitar esse tipo de fenômeno? Sim, ali à direita daquele que fala. Ele usa óculos. Observação de Kardec então aqui, né? Com efeito, o espírito designa um membro da sociedade, que é um pouco médium e escrevente, mas que nunca produziu nenhuma manifestação física. É provável que seja uma nova brincadeira do espírito. Quer dizer, apontar alguém assim, você até gera um constrangimento, né? Olha, ele ali pode me ajudar, e todo mundo fica assim, ou vaidoso por causa disso, ou com medo por causa disso, né? Mas como não foi produzido nada, então Kardec já ficou com o pé atrás, sabendo exatamente que o espírito era capaz de provocar esse tipo de brincadeira. 8. Ages com o objetivo hostil? Ao modo como ele agia na casa, jogando aquelas pedras, ele tinha uma intenção de agredir aquelas pessoas? Não tenho nenhum objetivo hostil, mas os homens que se apoderam de tudo tirarão sua vantagem. Aqui foi chamada a atenção o seguinte, uma colocação interessante de Kardec.
Inclusive ele vai dizer na próxima questão aqui, né? O que quer dizer com isso? Não te compreendemos. Quer dizer, o que os homens que se apoderam de tudo, que tipo de vantagem que eles podem tirar? A resposta do Espírito. Procurava divertir-me, mas estudar é a coisa e tendes um fato a mais para mostrar que existimos. Então, mostrou que para as pessoas que podem se aproveitar daquele fenômeno, vamos imaginar assim, Kardec tinha a intenção de estudar o fenômeno. Muito bem, ele se apossou então do fenômeno e o utilizou como um objeto de estudo, para provar a existência do mundo espiritual. Outras pessoas sem escrúpulo, por exemplo, poderiam, pela depreciação do imóvel, tirar vantagem financeira em cima disso. Porque ele pode até acreditar em fantasmas, mas ele não tem medo. Então ele se aproveita disso. Então, quer dizer, a pessoa estava brincando e por causa da brincadeira, várias outras pessoas se aproveitavam disso. Mais ou menos o que acontece, só para a gente ver como é que isso funciona na prática, mais ou menos o que acontece. São Paulo, por exemplo, está em greve. Greve de metrô, greve de trem. E isso provoca um transtorno para o transporte público aqui da cidade. Tem pessoas, por exemplo, que colocam seus carros na rua cobrando para levarem outras pessoas até outros locais. Um outro exemplo, você vai num evento religioso numa determinada cidade, num determinado templo, e tem pessoas que montam as suas barraquinhas para venderem os seus objetos religiosos. Então, quer dizer, o objetivo é aquele. Outros se aproveitam de tal coisa. Como o mundo espiritual não é diferente, não. Milagres, curas, eventos fantasmagóricos, sempre tem alguém que vai se beneficiar, muitas vezes inescrupulosamente, para poder tirar seu próprio proveito. Como aconteceu no caso de Kardec, que embora fosse de um modo bastante proveitoso para os nossos estudos, não deixou também de se beneficiar secundariamente daquilo que inicialmente tinha sido provocado. Chiquité colocou, para mim, os legítimos encarregados de ensinar o Espiritismo são os espíritos consoladores, né? Livros de homens não têm o mesmo valor. É porque, exatamente por isso, Chiquité, que a gente faz interpretações. Eu comentei isso logo no início, antes da gente começar o estudo, conversando com o Nando. A gente falava assim, que Kardec, quando ele escreveu esses livros, ele estava em contato com o fenômeno. Ele via o fenômeno acontecer, ele colocava, embora de um modo resumido, nos vários livros que ele escreveu, aquilo que ele tinha percebido. Nós, por outro lado, estamos estudando aquilo que ele estudou sem presenciarmos aquilo que ele falou. Porque quando ele escrevia com convicção, porque ele viu. Nós estamos estudando pela confiança, é diferente. Seria mais ou menos, se a gente pegasse, por exemplo, ali a Ana, que veio de Portugal, e falasse para a Ana assim, Ana, me conta como é Portugal. Ela está me contando tudo. Muito bem, só que a mesma emoção com que ela relata as coisas que ela viu, não é a mesma que eu vou sentir, porque ela viu. Eu estou ouvindo o que ela está me contando. Então os livros que nós estudamos são mais ou menos assim. A gente primeiro não tem as mesmas convicções, segundo a gente faz uma interpretação de acordo com o nosso ponto de vista, de acordo com o grau de conhecimento que a gente tem. E eu até brinquei, né, que muitas vezes a gente vai chegar no mundo espiritual, chegando assim, olha, eu estudei espiritismo durante 20 anos, durante 30 anos, então eu estudei todas as obras de Kardec e coisa e tal. Aí vai chegar o nosso mentor, dá aquele tapinha nas costas, vai dizer assim, muito bem, então senta aqui que você vai aprender tudo de novo, porque você entendeu tudo errado. Esse que é o problema. Né? Exatamente, né? O espiritismo não é apenas livro, ele é experiência. Se a gente se prende muito nos livros, é simplesmente teoria. Teoria é importante? Sim, é importante. Mas se você não tiver embasamento prático para colocar aquilo em prática, acaba não se transformando em nada. Não é nem questão de atitude, Vaninha. A gente não fala de comportamento moral. A gente fala de experiência mesmo, de você ter esse contato, de você conversar com os espíritos, de você formular uma convicção em cima daquilo tudo. Né? Então isso é que é importante da gente observar. Que para nós, infelizmente, acaba sendo assim. Né? A Dafa colocou, né, estudou, mas não compreendeu, né? Ou se compreendeu, não absorveu. Não colocou a ação íntima e externa, né? Das duas formas. Então, na verdade, a gente está fazendo o quê? Está estudando na base da confiança. Porque a gente confia no caráter de Allan Kardec, daqueles que trabalhavam com ele. A gente compreende o seu raciocínio, por isso que a gente abraça essa causa, né? Por isso que a gente aceita essas ideias, porque a nossa razão conseguiu aceitar. Mas daí a gente compreender claramente o que tudo isso significa, eu diria, sem muito exagero, que a gente consegue entender 5% daquilo que Kardec vivenciou. 5%.
Porque tudo que ele trouxe para nós foi prático. Nós estamos apenas copiando a teoria. Se aqueles que conseguiram chegar a 10%, já se dá por muito feliz. Sem pretensão. Porque ele viu, ele vivenciou, ele passou pelas dificuldades, ele tinha os orientadores o tempo todo do lado dele. Muito diferente da gente. Tem gente que estuda a doutrina espírita que nunca viu um fenômeno sequer. Nunca teve um contato com um médium em estado de transe. Nunca fez absolutamente nada. Como é que a gente vai querer comparar? Não, eu entendi tudo direitinho. Pelo contrário. Esse que é o problema. Né? Pois é, mano, isso aí a gente está assim, aquilo que eu falei para vocês, a codificação para nós hoje, ela é a cartilha de alfabetização que nós estudamos na nossa escola. É o beabá, são as primeiras letras. Depois disso daqui tudo, a gente vai para o mundo espiritual, faz uma revisão daquilo que estudou, aprende coisa nova, vê encarnação depois de encarnação, e aí então a gente vai começando a pegar estudos mais complexos, mais filosóficos, mais científicos, porque por enquanto para nós é o básico. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A Jane colocou, né, hoje é fundamental ter conhecimento da escala espírita, né, de entender os graus dos espíritos e tudo mais. Então tudo isso para nós a gente vê como é difícil de imaginarmos assim que as coisas são simples. Não são simples não, pelo contrário. Até mesmo a Bíblia, se nós pensarmos por exemplo na Bíblia, que é um dos livros mais enigmáticos que nós temos na história da humanidade, quantas pessoas estudam hoje a Bíblia por uma determinada perspectiva, inclusive nós que estudamos no Antigo Testamento os fenômenos, que estudamos no Novo Testamento as questões morais e tudo mais, imaginemos no mundo espiritual. A gente vai chegar lá e falar assim, vamos estudar o livro de Mateus. Lá a gente vai ter uma visão completamente diferente se não estudarmos com o próprio Mateus, né? Essa é a questão. Vamos falar sobre Paulo de Tarso, as cartas de Paulo de Tarso. De repente a gente chega lá, Paulo de Tarso fala, minha gente, senta aí para a gente conversar. E a gente vai ter uma revolução na nossa mente, percebendo que a gente entendeu tudo errado, ou entendeu tudo incompleto, ou tudo muito confuso. Então a gente não pode ter essa pretensão, não, porque eu sou espírita, grande coisa que você é espírita. Parabéns que você começou pelo menos por essa iniciativa, mas não tem essa pretensão, essa arrogância de que você sabe tudo. Porque nós somos aqueles que mais darão trabalho, se vocês querem saber. Porque a gente vai com a nossa cabeça já formada e vai ter que reformular. Para quem vai com a cabeça sem saber nada, simplesmente aprende. A gente vai ter que reformular muita coisa na nossa cabeça. Se nós não tivermos essa humildade de aceitar que o nosso aprendizado aqui é um aprendizado que, embora com bastante esforço, é um aprendizado precário. Porque nós fazemos interpretações que não são necessariamente claras, necessariamente as corretas. Vamos em frente. Está aqui. Item 10. Onde conseguias os objetos que atiravas? Olha só, agora Kardec entrando num campo com relação a transporte de objetos, a criação de objetos, a transformação da matéria. Isso aqui é importante. Onde conseguias os objetos que atiravas? A resposta: são muito comuns. Encontrei-os no pátio e nos jardins vizinhos. Encontraste todos ou fabricaste alguns? Nada criei, nada compus. Se não os tivesse encontrado, poderia fabricá-los? Teria sido mais difícil, mas a rigor a gente mistura matérias e isso faz um todo qualquer. Aqui é sempre importante lembrar que o fato do espírito estar desencarnado não significa que ele tenha conhecimento para as coisas. Nós lembramos sempre que tem espíritos aqui no nosso meio, são vários os relatos nesse sentido, que eles dependem de transporte público para ir para um lugar para o outro. Eles dependem das portas estarem abertas para eles entrarem num ambiente. Relatos, por exemplo, interessantes de André Luiz, que mostra no livro Libertação, que ele mostra que os obsessores que estavam atrás de uma jovem entravam no carro com ela. Espíritos que pegam um avião para mudar de um continente para o outro, ele só se beneficia porque ele sabe que está desencarnado, e ele fala assim, oba, eu estou viajando sem precisar pagar nada. Ele ainda se acha o máximo. Só que na verdade ele não se deu conta ainda do seu potencial como espírito. Essa é uma questão interessante. Quando o espírito começa a sentir dor, o que ele faz? Ele corre para o hospital. Sou mó esperto, cara, sou do Carioca. Cheguei lá no Galeão, ninguém me viu. Peguei o avião para ir para São Paulo, na ponte aérea. Grande coisa.
Grande coisa você fez. Seria mais fácil você mentalizar São Paulo, que imediatamente você se transportaria para lá. Mas ele não sabe fazer isso. Essa é a questão, ele não sabe fazer isso. Porque estar desencarnado não significa ter conhecimento. São aqueles 3 degraus que eu sempre falo para vocês. A primeira etapa, quando nós desencarnamos, a primeira etapa é sair do estado de perturbação. Onde eu estou, quem sou eu, o que aconteceu, quem são essas pessoas, por que eu estou sentindo isso e coisa e tal. Saindo desse estado de perturbação, eu entro no estado de adaptação. Tá bom, então eu sou espírito, eu sei que eu desencarnei. Como é que as coisas funcionam por aqui? Aí eu começo a aprender e consigo me desenvolver. Juntamente com essa segunda parte, vem a parte da produtividade. Estou desencarnado, sei como fazer as coisas, e a pergunta é, o que eu posso fazer a partir de agora para me desenvolver? Essa última etapa é a mais trabalhosa, porque a maioria de nós, entrando no mundo espiritual, vai chegar como um espírito doente primeiro. Um espírito que está se recuperando dos traumas, das culpas, das sensações que ainda carrega pelo vínculo com o mundo físico e coisa e tal. Então tem espíritos que demoram, por exemplo, o espírito Samson, em português é o espírito Sansão, que era amigo de Kardec lá na sociedade, 8 horas depois do seu desencarne ele estava dando uma comunicação. Kardec, no seu sepultamento, no seu túmulo, estava naquele momento dando comunicação. Só que no mundo espiritual tem espíritos que 1 ano depois não são capazes sequer de entender o que aconteceu. Tem espíritos que estão ali durante séculos presos naquela fantasia, não se deram conta que desencarnaram. Como é o caso que a gente viu, para poder trazer um pouquinho da mídia, né? Pois é, no enterro já pensou? O cara morto ali do lado conversando com você? 8 horas depois. No filme, por exemplo, O Sexto Sentido, aquele psicólogo que desencarnou e coisa e tal e não sabia, era exatamente aquilo. No outro filme também, Os Outros, aquela família toda desencarnada, não sabia, precisava passar por aquele terror todo. Já pensou? A Dafa colocou, tem muitos que não sabem, né? Às vezes precisamos fazer o trajeto com eles até chegar a um lugar, porque ele acompanha nossas mentes, né? Exatamente. Já pensou? Pois é, então a gente vê assim, como é difícil dos espíritos fazerem. Como o Kardec perguntou assim, se ele poderia fabricar isso tudo, ele colocou, teria sido mais difícil. Para ele poderia ter sido mais difícil por falta de conhecimento, por falta de capacidade fluídica, inclusive, também de fazer isso. Mas há outros espíritos que poderiam fazer isso com maior naturalidade. Né? Tico até colocou, né? Mas infelizmente muitos espíritas acham que apontando erros na Bíblia favorece o espiritismo. Né? Já é uma questão de interpretação, porque a Bíblia é sempre muito enigmática, como nós colocamos. Né? 13. Dize-nos agora como os lançaste. Aí Kardec quer saber como é que esses objetos foram lançados, que é mais ou menos uma situação semelhante com o que acontece com as mesas. Como é que as mesas são movimentadas? O espírito coloca a mão embaixo dela e levanta, o espírito segura e chacoalha, o espírito mentaliza e faz as coisas. Como é que isso funciona exatamente? Responde o espírito, isso é mais difícil de dizer. Servi-me da natureza elétrica daquela moça, junto à minha, menos material. Assim, podemos ambos transportar aqueles diversos materiais. Né? Então aqui, mais ou menos o que o espírito coloca, né, que muitas vezes nem ele consegue explicar. Que é o que acontece. Você pega um espírito, por exemplo, um espírito que pega um caso de passar através de uma parede, por exemplo. Ele passa através da parede. E a pergunta é, ele sabe como ele faz isso? Ele não sabe. Ele simplesmente aprende na prática. E a gente tem isso o tempo todo, né? Você pega, por exemplo, assim, a história das nossas casas, né? A história da nossa família, da nossa história. Se você está com um problema no fígado, o que você faz? Você vai lá e toma um chá de boldo. Ruim que parece um veneno aquele negócio. Toma um chá de boldo. Você chega em casa, eu não estou bem, então toma um chazinho lá que melhora. Você sabe como é que o chá funciona? Sabe qual é o efeito farmacológico do chá? Daquele princípio ativo que tem ali dentro? Não sabe. Então, quer dizer, você sabe que funciona, mas você não sabe como. Muitas vezes no mundo espiritual é a mesma coisa. Você provoca o efeito, mas você não sabe como. Dessa forma que acontece também. E 14. Imagino que gostarias de dar algumas informações a teu respeito.
Em primeiro lugar, pessoal, vamos focar aqui no estudo. Em primeiro lugar, dize-nos se morreste há muito tempo. Conheci um pouquinho só a história do espírito. Ele responde: há muito tempo, há bem uns 50 anos. Que eras em vida? Não era grande coisa. Costurava mulambos nesse bairro. Algumas vezes me diziam tolices, porque gostava muito de licor vermelho do ingênuo Noé. Assim eu queria que todos sumissem daqui. Então, na verdade, era um espírito que tinha ali a sua vida comum, um espírito que estava ali cuidando da vidinha dele, sem muito valor para a sociedade, sem muita importância para as pessoas, e quando ele desencarnou, ele acabou exatamente se comportando dessa forma. Alguém indiferente para as pessoas, e ele respondendo exatamente aquilo que ele recebia, essa indiferença, essa crítica que ele recebia das pessoas, e assim ele continuava no mundo espiritual. No livro interessante de Ivone do Amaral Pereira, deixa eu pegar aqui na minha biblioteca, deixa eu ler o nome dele, que é o Devassando o Invisível, se eu não me engano. No Devassando o Invisível, ela, junto com o seu mentor espiritual, né, com Charles, que era o espírito que sempre a ajudava nesses esclarecimentos, e também o Dr. Bezerra de Menezes, que trabalhava com ela, ela fez uma visita num bar, num desses botecos da vida, né? E ali tinha muita gente sentada e muita gente também com espíritos próximos, que estavam influenciando essas pessoas. E ela então conversava, não me lembro se era com o Charles ou se era com o Dr. Bezerra, ela perguntava por que esses espíritos prejudicavam essas pessoas. E a resposta foi bastante simples. Foi porque essas pessoas não tinham nenhum tipo de vínculo com elas. Quando elas estavam encarnadas, a preocupação era ela ficar sentada, tomando bebida, sendo agredida, sendo criticada e coisa e tal. Então ela não aprendeu a desenvolver dentro dela sentimentos nobres por outras pessoas. Quando elas desencarnam, agora beneficiadas por essa invisibilidade, por essa ignorância dos encarnados, eles simplesmente retribuem aquilo que eles recebiam. Então a mesma coisa acontece com esse espírito também. O comportamento que ele tem no mundo espiritual normalmente está vinculado como o modo como ele era tratado quando estava encarnado. Ou seja, continua aquele mesmo comportamento, continua aquele mesmo tratamento, e o mesmo sentimento que ele tinha pelas pessoas era o sentimento que as pessoas tinham por eles. Ninguém dava diferença nenhuma para você, você não dá diferença nenhuma para elas. Só que agora você está beneficiado pela desencarnação. 16. Foi por ti mesmo e de boa vontade que respondeste às nossas perguntas? Responde o espírito: eu tinha um orientador. Quem é esse orientador? O vosso bom rei Luís. Lembrando que rei Luís era um rei católico que foi canonizado e virou São Luís, consequentemente orientador de Kardec. E ele faz uma observação aqui, Kardec faz aqui um comentário a esse respeito. Essa pergunta foi motivada pela natureza de certas perguntas que parecem ultrapassar o alcance do espírito, pelo fundo de ideias e mesmo pela forma da linguagem. Isso porque o espírito respondia algumas questões que uma pessoa com um espírito comum, que ele por si mesmo não saberia responder, com relação à produção dos fenômenos, com relação ao médium, com relação ao tirar o objeto. Então ele utilizou uma linguagem que normalmente um espírito ignorante não sabe falar. Mas mesmo assim ele conseguiu organizar as respostas e utilizar uma linguagem clara. Nada há de surpreendente tenha sido ele auxiliado por um espírito mais esclarecido, que queria aproveitar a ocasião para nos instruir. Né? É a Revista Espírita, Reinaldo. Revista Espírita do mês de agosto de 1860. Tá? 860. Agosto 60. Tá? E o título é... Deixa eu pegar para você aqui. O título é... Deixa eu pegar aqui, só um instantinho. O Trapeiro da Rua Desnoyers. Tá? O Trapeiro da Rua Desnoyers. Trapeiro porque ele costurava trapos, né? Tá aqui então no item que nós paramos. Tá aqui. Valeu. Então aqui o que Kardec coloca, que nada há de surpreendente tenha sido ele auxiliado por um espírito mais esclarecido, que queria aproveitar a ocasião para nos instruir. Isso é um fato muito comum. Aqui a gente faz um paralelo
que é algo que isso acontece, a gente compreende com bastante facilidade. Quando nós lemos livros que trazem psicografias familiares, normalmente obras de Chico Xavier, né, que ele pega assim, uma coletânea de psicografias e publica, só para a gente ter conhecimento. Um livro, por exemplo, chamado Intercâmbio do Bem, do Chico, ele é composto de desculpem, ele é composto de várias psicografias de um filho, de um marido, de um irmão, de uma tia, que acabou psicografando para um familiar. Aí, com a autorização da família, eles publicaram essas cartas, dando referências, por exemplo, quem é a pessoa que desencarnou, em que circunstâncias ela desencarnou, quando aconteceu, traz a psicografia e depois algumas observações de quem estava ali próximo, quem foram as pessoas que foram mencionadas na comunicação. Não raras vezes, um espírito diz assim: estou aqui com o vovô fulano de tal que me ajuda nessa psicografia. Porque o espírito, tendo reencarnado há pouco tempo, não necessariamente tem conhecimento para a psicografia, tampouco tem capacidade para psicografar, muito menos condição emocional para fazer isso. E aí então o que os espíritos próximos fazem? Já que ele tem a permissão e condições de trazer uma comunicação para os encarnados, ele precisa de assistência. E aí então sempre tem algum espírito por perto mais experiente que ajuda nesse trabalho. Aqui foi exatamente o que aconteceu. Um espírito trazendo uma psicografia, falando sobre um trabalho que ele realizou, tendo um espírito mais esclarecido do lado, ajudando-o nas ideias e no trabalho propriamente dito. Que é bem interessante disso acontecer. Um fato interessante também de um livro que foi publicado, não é Dom Eugênio. Qual é o nome daquele cardeal que desencarnou, que trouxe uma psicografia? Eu tenho um livro aqui, mas eu não estou conseguindo ver daqui. É o Dom... Não é Dom Evaristo Armes, não é. Dom Eugênio Salles, não é. Lembra aí, gente, qual é o nome daquele cardeal? Dom Helder Câmara. Obrigado Catarina, obrigado Francis. Dom Helder Câmara, ele escreveu um livro que é muito interessante, que ele traz as suas impressões do mundo espiritual. E uma das perguntas que são feitas a ele por aqueles que estavam ajudando na psicografia era assim: qual é a impressão que o senhor está tendo de trazer, de psicografar através de um médium? Ele falou assim: é uma sensação diferente que até então eu nunca tinha feito. Mais ou menos assim ele traz essas palavras, percebendo que ele provavelmente, a gente pode deduzir, que ele estava tendo assistência de algum outro espírito que o ajudava naquele trabalho, já que ele nunca tinha tido experiência com isso. Então, a gente vê que algumas vezes o espírito que traz uma comunicação não fala na linguagem que ele tinha antes. Ele fala assim numa linguagem um pouco mais sofisticada, num português que ele não costumava falar, utilizando palavras que normalmente ele não tinha esse hábito. Mas as ideias essenciais daquela psicografia são verdadeiras, porque ele fala daquilo que ele pensava. Já alguns espíritos chegam e falam exatamente do jeito que eles conversavam quando estavam encarnados. Outros falam diferente, mas dando os mesmos sentimentos. Ele fala o que ele sentia, ele fala o que ele pensava, e os familiares que têm esse conhecimento conseguem identificá-lo. Mas fala assim: poxa vida, mas o meu pai não falava desse jeito. Não falava porque ele estava sendo ajudado. A sua linguagem modificou exatamente pela influência que ele recebia, mas ele transmitia a ideia que ele gostaria de transmitir. Já outros espíritos, por estarem mais adaptados, conseguem conversar com os encarnados na mesma linguagem, algumas vezes até para facilitar a identificação. Fala gíria, fala algumas particularidades que só os familiares conhecem e tal. Me dá um ok, por gentileza, pessoal? Som aqui, obrigado. Então, esse é um detalhe interessante. Tá? Só um parêntese. Francis, é importante a gente lembrar que não é parte da igreja. São alguns membros da igreja que estão aceitando. Quando a gente fala parte da igreja, dá a impressão de que a Igreja Católica, com a autorização do Vaticano, está aceitando esse livro. A gente não pode ter essa confusão. Algumas outras vezes eu já falei com vocês sobre essa questão das psicografias. É importantíssimo tomar esse cuidado. Porque a igreja já está começando a aceitar. A igreja não está aceitando nada, porque ela não aceita isso. Quem está comentando está dando a sua opinião pessoal, que provavelmente está sendo repreendido pelo Vaticano porque não pode fazer isso. O dia que o Papa chegar e falar assim: estamos abençoando esse livro porque nós acreditamos, e isso for publicado
anais do Vaticano, aí sim a coisa funciona. Do contrário, isso não é uma posição oficial da Igreja e tudo isso para nós fica no campo da especulação. Não nos empolguemos com isso e nem divulguemos também essa posição, que isso é equivocado. Tá? Vamos continuar aqui então para a gente poder fechar. Nada há de surpreendente que ele tenha sido auxiliado por um espírito mais esclarecido, que queira aproveitar a ocasião para nos instruir. Isso é um fato bastante comum. Mas, notável particularidade nessa circunstância é a influência do outro espírito se fez sentir sobre a própria letra. A das respostas onde interferiu é mais regular e mais corrente. A das outras é angulosa, grosseira, irregular, geralmente pouco legível e mostra um caráter diverso. Aqui a gente lembra sempre, no caso das psicografias, se o espírito tem uma ideia desordenada, ele não tem muita afinidade com esse trabalho, sai um garrancho que é quase que ilegível. Já que se é um espírito mais equilibrado e ele auxilia na influência daquele trabalho, as coisas já saem mais organizadas. Se inicialmente o espírito começou com um garrancho todo, e no momento em que Kardec começou a fazer perguntas mais profundas, São Luís o auxiliou, imediatamente mudou a linguagem e mudou também a letra, embora fosse o mesmo espírito que estivesse dando a resposta. O que fazes agora? Ocupa-te com teu futuro? Ele diz, não, erro. Erro de errante, né? Não tem destino, né? Então ele fica ali meio que perdido no mundo, né? Pensam tão pouco em mim aí na terra que ninguém ora por mim. Assim, não sou ajudado e não trabalho. Qual era teu nome quando vivias? Janete. Muito bem, oraremos por ti. Dize-nos se nossa evocação te deu prazer ou te contrariou. Responde o espírito, antes prazer, porquanto sois criaturas boas, alegres, embora um pouco austeros. Tanto faz, ouviste a mim e estou contente. E ele assina então, Janet. Aqui depois tem alguns comentários de Kardec, que eu até queria colocar, mas como a gente já estourou o nosso horário, não dá. Eu até separei Revista Espírita exatamente por isso. Mas a gente vê aqui o seguinte, que é o caso desses espíritos que continuam vagando, exatamente por uma vida de indiferença que tiveram. Mais uma vez, a indiferença que tiveram no mundo físico, a indiferença que tiveram, que tem também no mundo espiritual. E aí, então, a partir desse trabalho, começa então a organizar. Aqui ele colocou que sentiu prazer nessa evocação. Mas tem aqueles espíritos, como eu já trouxe para vocês, que chegam completamente contrariados. Naquela última psicografia que eu fiz a leitura, que nós recebemos na semana retrasada, um espírito diz assim, vim aqui porque fui forçado. Não gosto de vir aqui. Então eles são contrariados. Nesse caso, conseguiu sentir ali um ambiente diferente. A gente colocou, foi muito bom esse diálogo, demonstração da realidade, que os espíritos existem, fala sobre materialização, sem saber explicar como. Hoje já entendemos, fluido animalizado, mas o fluido espiritual, mais a vontade, o conhecimento da escala espírita e, acima de tudo, o valor da prece também. Então, fechamos por aqui, pessoal, o nosso trabalho. E no nosso próximo encontro, deixa eu pegar aqui rapidamente. No próximo encontro, na semana que vem, nós vamos estudar o fenômeno de aporte ou de transporte. Bem legal aqui, eu tenho um relato bem interessante para apresentar para vocês aqui, uma ata de uma reunião mediúnica onde o fenômeno de transporte foi observado também. Bom, eu vou passar então para a nossa amiga Miriam, lembrando que na próxima quinta-feira, na próxima semana que vem, na próxima semana, quinta